Terapia ocupacional e bioética. Atividade, cotidiano e resistência. Ferramentas práticas do terapeuta ocupacional. Se você busca formação contínua em terapia ocupacional, psicomotricidade e saúde mental, inscreva-se no canal e acompanhe a playlist Terapia Ocupacional e Bioética. Sua participação na pergunta fixada contribui para ampliar a reflexão clínica. Sabe aquelas coisas bem simples do dia a dia, tipo tomar um café, arrumar a cama? E se eu te dissesse que elas podem ser as ferramentas mais poderosas de cura que existem? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar no coração da terapia ocupacional para entender como o nosso cotidiano vira terapia. E claro, vamos falar sobre aquele grande desafio. O que fazer quando o paciente, a pessoa que mais precisa de ajuda, simplesmente resiste? Pensa comigo numa coisa, o que âncora a gente no mundo? É a nossa rotina, né? Agora, imagina que vem um acidente, uma doença, algo que, de repente, quebra esse ritmo que a gente conhece tão bem. De uma hora para outra, a pessoa se sente totalmente perdida, desorientada, sem controle. Pois é exatamente aí, nessa fratura, nesse rompimento do dia a dia, que o trabalho da terapia ocupacional começa. Então, para a gente poder reconstruir alguma coisa, primeiro a gente precisa entender o que quebrou, certo? E o primeiro passo do terapeuta ocupacional é justamente esse: olhar para essa bagunça na vida da pessoa, para esse ritmo que se perdeu e sacar o impacto gigantesco que isso tem na identidade dela. E quando a gente fala em cotidiano, não é só uma lista de tarefas, sabe? É muito mais que isso. É como se fosse a estrutura invisível que organiza o nosso dia, que dá um sentido, uma previsibilidade. É o que conecta tudo: o trabalho, o cuidado com a gente mesmo, as nossas relações. No fim das contas, o cotidiano é a nossa forma de estar no mundo. Olha só esse ciclo: acordar, ir trabalhar ou estudar, ter um momento de lazer, dormir. Parece simples, né? Quase automático. Só que essa sequência é a base da nossa estabilidade, tanto emocional quanto funcional. Quando alguma coisa, tipo uma doença ou um acidente, interrompe esse fluxo, não é só um hábito que vai embora, é a nossa estrutura de segurança inteira que fica abalada. Ok? Então a pergunta é: como é que se reconstrói um ritmo que foi totalmente perdido? Bom, a terapia ocupacional tem ferramentas bem específicas para isso. E não tem nada de mágica aqui. É um método, sabe? Preciso, empático, focado em como se fosse tecer de novo o fio da rotina daquela pessoa. E aqui está o pulo do gato, a essência da terapia ocupacional. A principal ferramenta de trabalho é a atividade. Mas, não é qualquer atividade, não. A ideia não é só manter a pessoa ocupada. O negócio é usar uma ação com propósito, com um objetivo claro, para ser um motor de mudanças reais na vida de alguém. E na prática, como é que isso funciona? Olha só que interessante. Pintar não é só sobre fazer um quadro bonito. É um jeito de treinar a coordenação motora fina. Organizar umas caixas não é só arrumação, é um baita exercício de planejamento, de atenção. Participar de uma atividade em grupo, isso vai muito além de se divertir. É um campo de treino para reconstruir a capacidade de interagir socialmente. Tá vendo? Cada ação tem um alvo, uma intenção por trás. Tudo muito bonito, né? Mas e quando a gente chega no grande desafio? E quando a pessoa que está ali, no centro de todo o cuidado, simplesmente vira e diz não? Pois é, a resistência é uma das barreiras mais comuns e mais humanas que existem num processo terapêutico. E aqui a primeira coisa, e talvez a mais importante, é mudar o nosso jeito de olhar para isso. Resistência não é teimosia, gente, é comunicação. É um sinal de que tem algo mais profundo rolando ali. Por trás daquele não, pode ter medo, pode ter dor, falta de motivação ou, e isso é crucial, a sensação de que aquilo que está sendo proposto simplesmente não faz sentido nenhum para ela. Sendo assim, a grande questão para o terapeuta não é como eu venço essa resistência. A pergunta certa é: como eu consigo ouvir a mensagem que essa resistência está tentando me passar? E a resposta para isso está numa mistura de estratégia com muita, mas muita empatia. Então, o caminho para lidar com essa resistência começa com uma investigação, quase um trabalho de detetive. Por que esse não? Qual é a causa real? Depois de entender isso, o foco vira construir um laço de confiança, adaptar a atividade, achar um significado pessoal nela e, talvez o mais importante de tudo, devolver para a pessoa a autonomia, o poder de escolha. O objetivo nunca é impor, é sempre construir uma parceria. Agora, para tudo isso ficar bem claro, vamos ver como essas ideias se conectam num exemplo super prático e poderoso. Vamos colocar a terapia, literalmente, no prato. Imagina o seguinte cenário:
Um paciente que se recusa a fazer aqueles exercícios de mão, sabe? Repetitivos, mecânicos, chatos, né? É super desmotivador. Agora, pensa numa outra abordagem. E se em vez disso a proposta for cozinhar uma receita que essa pessoa ama? Amassar um pão, picar um tempero, misturar os ingredientes. O movimento da mão pode até ser o mesmo, mas o contexto? O contexto muda tudo. A atividade vira algo útil, prazeroso, cheio de significado e ainda por cima trabalha um monte de habilidades ao mesmo tempo. E aqui, gente, está a chave de tudo. O recurso terapêutico mais poderoso não é um exercício isolado, é atividade que tem um significado pessoal. É quando a terapia se conecta com a vida real da pessoa, com as paixões dela, com quem ela é de verdade. É nesse momento que a mágica, a verdadeira transformação acontece. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí no seu próprio dia a dia, nas suas atividades, desde o jeito que você prepara o café até o cuidado com uma planta. Qual parte da sua rotina, qual gesto que parece tão simples, pode ter um poder de cura que a gente nem se dá conta? Vale a pena pensar nisso, porque a resposta pode surpreender. A atividade terapêutica, quando conectada à realidade do paciente, transforma o cuidado em experiência funcional e significativa. Se esta aula contribuiu para o seu aprendizado em terapia ocupacional e bioética, curta, comente e compartilhe.